Paz do Senhor, meus irmãos, muito bom dia. Estamos aqui para mais um dia de leitura bíblica. Estamos em 1 Crônicas, capítulo 3, 4 e 5. E continuamos na genealogia. Esse livro de 1 Crônicas tem aqui muitos capítulos de genealogia. E isso é muito importante para nós conseguirmos entender a origem de tudo, as linhagens, as famílias. Isso nos ajuda a entender um pouco também o plano e o propósito de Deus e como Deus usou certas tribos e certas linhagens, por exemplo, para a vinda do Messias ou, por exemplo, para o seu sacerdócio que ele tinha estipulado em Arão. Vemos aqui no capítulo 13 a descendência de Davi, os filhos que Davi teve em Hebrom e também os filhos que teve em Jerusalém. Teve 7 anos reinando em Hebrom, 33 anos reinando em Jerusalém. Temos depois os descendentes de Salomão, também aqui, Salomão que também era filho de Davi. No capítulo 4, os descendentes de Judá. Judá era a maior tribo de Israel, e também os descendentes de Simeão. No capítulo 5, os descendentes de Ruben, que era o primogênito de Jacó, ou Israel, mas que por conta do seu pecado, os seus direitos de primogenitura teriam sido excluídos, teriam sido tirados dele. No capítulo temos também os descendentes de Gad, e temos aqui referência a essas tribos que eram tribos de lutadores, tribos guerreiras, que era a tribo de Gad, de Ruben e de meia tribo de Manassés, que haviam feito aquele pacto com Moisés. Eles queriam ficar do lado leste do Jordão por conta do seu gado, e Moisés tinha dito: ok, vocês ficarão aqui, mas serão vocês os guerreiros que irão lutar na frente por todo o povo. E isso aconteceu. Eles depois voltam ao lugar que Moisés havia prometido para eles, e são aqui contados alguns feitos de guerra dessas mesmas tribos. O versículo que eu gostaria de destacar é o versículo 1 do capítulo 5, que diz assim: os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, porque ele era o primogênito, mas como violou o leito de seu pai, os seus direitos de primogenitura foram dados aos filhos de José, filho de Israel. E assim não foi contado por primogênito na genealogia. Vemos aqui a razão da qual o Espírito Santo, através do escritor de 1 Crônicas, não contou a tribo de Ruben como a primeira. Contou, por exemplo, temos aqui Judá como a primeira tribo. Nós vemos que lá atrás, está relatado em Gênesis capítulo 35, Ruben ele violou o leito de seu pai. Ele deitou-se com Bila, serva de Raquel, que era concubina dele, ou seja, deitou-se com a concubina do seu próprio pai. E isso trouxe uma maldição para Ruben, que depois daria origem a essa tribo. E vemos como os direitos de primogenitura foram tirados de Ruben e foram passados os direitos para José e os direitos reais para Judá. E isso nos mostra como que a consequência do nosso pecado pode ter efeitos duradouros. Nós vemos aqui que mesmo passado de tanto tempo, o Espírito Santo faz questão de mencionar esse pecado de Ruben. Que a gente não venha a cair nessa armadilha de Satanás, que a gente não venha nos deixar levar pelos nossos prazeres e pela nossa carne, e que a gente venha a ser fiéis a Deus. Tempo não apaga pecado, somente o Espírito Santo de Deus que nos leva a nos arrepender e a lavarmos o nosso pecado pelo sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário por todos nós. Deus abençoe a vida de cada um e até amanhã.